Olá, tudo bem com você? Eu sou médico, cientista, pesquisador. Estou aqui para falar para você sobre um assunto muito importante, que é a questão da obesidade. Através dos meus estudos, da minha experiência de vida de muitos anos, eu consegui descobrir as causas dessa doença tão séria, que está acometendo tantas pessoas, que na verdade não é uma doença, é um sintoma de que o organismo não está indo muito bem. A obesidade é um sinal dos tempos. Ela demonstra o quanto a humanidade está desconectada da natureza, o quanto as pessoas viveram suas vidas se alimentando muito mal durante muitos anos. Isso deixa sequelas em seu metabolismo, muitas vezes de difícil reversão. Vamos estudar nesse vídeo algumas questões fundamentais que falam a respeito da gordura, do desequilíbrio no metabolismo das gorduras, que gera o acúmulo excessivo de triglicerídeos, que são as gorduras, no tecido adiposo, nas células gordurosas, formando esse excesso em várias partes do corpo. E como o tecido gorduroso ele não é apenas um tecido que guarda gordura, mas que produz hormônios também muito importantes, a obesidade em si, que é uma consequência de outras questões que são sua causa, nós vamos ver nesse vídeo, que é um problema fundamentalmente hormonal, a obesidade também contribui para que haja um desequilíbrio maior ainda nos hormônios, que foi a causa da própria obesidade. Em outras palavras, as causas hormonais provocam a obesidade e a obesidade piora as causas hormonais, como num círculo vicioso. O tecido adiposo é um tecido produtor de hormônios, hormônios importantíssimos para a saúde. É um regulador também do metabolismo. E quando esse tecido está em excesso, a vaca vai para o brejo, tudo fica desequilibrado. E aí você entra naquele círculo nefasto. Quanto mais gordo, mais facilmente engorda. Quanto mais gordo, mais facilmente engorda, até chegar aos 200, 300 quilos, que esse fato já aconteceu muito, nós já vimos vários casos desses, em que pessoas precisam ir para a cirurgia de estômago para poder conseguir reverter o problema. Quais são as causas básicas da obesidade? São várias. Vamos enumerar aqui causas gerais. Qual é a primeira causa da obesidade? A número 1 é a alimentação. Mas não é só a alimentação, não. Tem muita gente que come de tudo. Eu conheço pessoas que comem, que são verdadeiras máquinas de comer e são magérrimas. Eu conheço pessoas que comem muito e são magras. Amigos meus, pessoas amigas minhas. Não é só de ouvir falar, eu já vi isso aí. Já acompanhei a vida de muitos anos dessas pessoas, que comem bastante e não engordam. Então não é só a alimentação. Mas a alimentação é um fator importante também, porque uma alimentação equivocada durante muitos anos provoca lesões metabólicas, vícios metabólicos, que vão fazer com que com qualquer coisinha você já engorde. Vão alterar o teu metabolismo de uma maneira nefasta também aí. Então a alimentação é muito importante. E quais são as causas básicas da obesidade na alimentação? Em primeiro lugar, nesse contexto da alimentação, você vai ter o amido, o consumo exagerado do amido. Principalmente do amido sem as cascas, sem as fibras. Na natureza, o amido sempre está acompanhado de fibras. A natureza é sábia. Ela sabe que qualquer amido que entrar sozinho em nosso intestino vai ser facilmente convertido em glicose e vai ser uma enxurrada de glicose muito rápida em nosso organismo. E aí, por isso, a natureza faz com que o alimento tenha cascas, fibras envolvendo esse amido, para que esse processo digestivo seja mais lento e não haja essa entrada abrupta de glicose dentro da corrente sanguínea muito rapidamente, para dar picos de glicose e picos de insulina. Então, a natureza é sábia. O amido integral, ele vai possuir essas cascas, ele vai possuir essas fibras que vão auxiliar nesse processo digestório para que não seja rápido demais. Então, o amido sem as cascas, o amido refinado, é um perigo. E o consumo desenfreado, exagerado desses amidos é uma das causas básicas da obesidade. Você observa a população brasileira obesa que come feijão com arroz, farinha, mandioca, macaxeira, inhame, batata doce, que tem muito amido, tá? Embora esses últimos aí que eu falei não sejam tão ruins assim, mas o maior vilão é o pão. O pão feito de farinha de trigo, a farinha de trigo refinada, a farinha branca, da qual foram retiradas todas as cascas e fibras. E tem ali o amido puro, gente, junto com o glúten. O glúten é a proteína do trigo, que está na farinha de trigo, e a farinha de trigo também tem muito amido, e um amido sem casca, muito facilmente digerível pelo organismo.
E aí, cada molécula de amido contém muita molécula de glicose. Então, o amido é excesso de carboidrato, quando ele está sem as cascas. Então, você consumir muito pão e derivados da farinha de trigo, bolos, empadas, coxinhas, etc. É um passo para você ser obeso. Essa alimentação desde a infância com excesso de carboidratos. E aí você recheia tudo isso com bolachas, biscoitos que tem açúcar ainda por cima. Você tem um amido que já é muito carboidrato. Além disso, ainda coloca açúcar dentro, gente. Aí é muito carboidrato. E aí o organismo vai se acostumando com isso, a ter picos de insulina. A insulina sempre muito alta. Insulina é o hormônio que engorda. Vamos ver isso aí daqui a pouco nesse mesmo vídeo. Esse mecanismo da insulina. E aí com isso você já tem crianças obesas. A quantidade de crianças obesas que você encontra hoje em dia é absurda, gente. Por conta dessa alimentação com muito carboidrato ruim, de péssima qualidade. Você observa os refrigerantes, as balas, os doces, as guloseimas, o excesso de açúcar. O açúcar branco refinado, um veneno. É o segundo tópico aqui. O açúcar branco refinado é outra causa de obesidade. Se você consome açúcar, nunca vai ficar bom da sua obesidade. Jamais. Vai ser impossível. Se você é obeso, está me assistindo agora, está acima do peso e quer perder peso, você vai fazer uma dieta de emagrecimento. Se voltar a comer açúcar, vai recuperar tudo de volta. Porque o açúcar é o pior veneno que existe para fomentar a obesidade. Porque ele provoca o pico de insulina. Ele vai ser glicose demais, excesso de carboidrato. Ele próprio já é excesso. E não tem nenhuma fibra. Ele entra direto na corrente sanguínea. O consumo de batata inglesa, por exemplo, que é outro carboidrato péssimo, porque não tem fibra nenhuma, é o amido puro, que rapidamente é digerido e é uma enxurrada de glicose dentro de você. Você comer uma batata é o mesmo que está comendo uma colher de sopa de açúcar, dá no mesmo, é muito carboidrato. Então esse excesso de carboidratos é o drama principal da alimentação que provoca a obesidade, é uma das causas principais. Em conjunto com isso, você tem dois venenos que estão presentes na alimentação em geral e por isso você evidencia essa epidemia de obesidade. O glúten, que é a proteína do trigo, que foi modificado geneticamente, praticamente todo o trigo que você encontra hoje é um trigo ruim, porque é um trigo geneticamente modificado, e esse glúten nós não conseguimos digerir direito ele, e esse glúten em nosso sistema gastrointestinal vai ser um corpo estranho, não digerido. Uma proteína que vai entrar com uma neurotoxina e uma excitotoxina. O que é que quer dizer isso? Neurotoxina porque vai agredir o cérebro, inclusive o centro da fome, dando mais fome para você. O glúten, ele aumenta a fome, porque ele excita o centro da fome do hipotálamo, aumentando a tua fome. Ele é um orexígeno, tá? Isso aí é péssimo, porque você vai comer mais e vai engordar. Então o glúten é engordador por essa via aí. Mas também ele aumenta a produção de insulina. Ele, nas células do pâncreas, ele vai ajudar, estimular a produção de insulina, dando pico de insulina. Portanto, o glúten é engordador. É um elemento engordador. Não por ter caloria, mas por destruir, por provocar lesões metabólicas em você. Então é outra causa de obesidade. Então você encontra o amido, o açúcar e o glúten em tudo que você vê por aí de alimento industrializado. Então é um festival disso. E por este motivo, é um festival de obesidade também. Você anda na rua agora, de 5 pessoas que você encontra, 3,5 são obesas. E vai nos Estados Unidos, da América, de 10 pessoas, 9 são obesas. Eu vi isso pessoalmente quando fui lá, em 2015. Fiquei impressionado. Me disseram isso e eu não acreditei. Eu nunca vi tanta gente obesa no mundo quanto nos Estados Unidos. E é pelo excesso de carboidrato. Essa é a chave principal do processo. Tá? Então, esse é o problema alimentar. O glutamato monossódico, que é uma toxina perigosa, é um veneno, que é colocado, ele realça o sabor dos alimentos, é colocado em praticamente todos os produtos industrializados, todos os alimentos da indústria. Nos restaurantes colocam glutamato, nos molhos, nos temperos. Todo tempero praticamente que você compra, desses temperos que você compra no supermercado, contém glutamato. Muitos alimentos em caixinha, em pacote, em snack, tem glutamato. E o glutamato faz você ter mais vontade de comer o alimento. Ele é um realçador do sabor. Ele faz a comida ficar mais gostosa. Mas é uma toxina. Também neurotoxina e excitotoxina. O que é uma excitotoxina? Excita as células. Principalmente as células beta do pâncreas.
que são as células que produzem insulina. Então o glutamato ajuda a dar o pico de insulina. E pico de insulina é pico de engordação. Em outras palavras, do melhor português, faz você engordar muito. E quanto mais você engorda, mais você vai engordar. Quanto mais você engorda, mais facilmente você vai engordar. E aí você provoca uma série de lesões metabólicas que vão levar você a facilmente engordar. Ah, doutor, antigamente não era assim não, mas agora qualquer coisinha que eu como eu engordo. Exatamente, porque você chegou num ponto em que está com a insulina tão alta que qualquer alimento faz você engordar. Você está com um problema hormonal e metabólico grave. E aí por isso está gordo. A gordura é só uma consequência de tudo isso. Esse é o ponto número 1, o tópico número 1, tá? Que é a alimentação. Essa é uma causa básica. Se você não tirar o amido drasticamente, ficar só com os amidos com casca e em reduzida quantidade, não tirar totalmente o açúcar tem que ser sumário, o açúcar tem que tirar totalmente da tua vida, o açúcar branco refinado. Se você não tirar o glutamato totalmente e o glúten totalmente, a sua chance vai ser mínima de você ter o sucesso no seu emagrecimento. Porque se você não tirar essas 4 causas básicas aí desse primeiro tópico, você não vai ficar bom. Então, tem que tirar esses alimentos ruins aí. O segundo tópico importantíssimo, tá? Tem a ver com a intoxicação. Todo gordo é um intoxicado. Existe uma teoria que é da defesa lipídica, que fala o seguinte: nosso corpo não sabe, quando o corpo não sabe lidar bem com as toxinas, tem corpos que sabem lidar mais, tem organismos que sabem lidar menos. Os organismos que lidam de uma forma pior com as toxinas, não conseguem eliminar essas toxinas, e nós estamos consumindo muita toxina, mais do que no passado. Então, o organismo usa o tecido adiposo como se fosse uma lixeira para guardar essa toxina que está incomodando o organismo, os órgãos mais nobres, até para proteger os órgãos mais nobres. Aí isso chama-se defesa lipídica. Então, tem muita toxina, aí o organismo fabrica mais tecido adiposo e mais engorda exatamente para limpar, para fazer uma faxina, para colocar a sujeira embaixo do tapete. É uma faxina para dentro. Em vez de colocar para fora a toxina, guarda as toxinas dentro das células gordurosas, temporariamente, para salvaguardar, no desespero, o resto do corpo, para não sofrer, não ter problemas piores, não morrer também. Porque toxina mata, né? Então, para essa toxina não afetar o rim, que é uma célula muito sensível, o cérebro, o fígado, o coração, ela vai para o tecido adiposo e fica estocada lá. É por esse motivo que quando você emagrece, passa por um regime de emagrecimento e começa a disponibilizar essa gordura que está guardada, junto com ela vem as toxinas acumuladas e você vai passar por um processo de desintoxicação. Então por isso é muito importante, se você quer emagrecer, cuidar dessa questão da intoxicação. Quanto menos intoxicado você ficar, menos o seu corpo vai ter necessidade de engordar. Muitas vezes o seu corpo engorda para guardar a toxina que ele não está conseguindo lidar. Aí ele prefere colocar a toxina dentro do tecido adiposo do que essa toxina ficar fazendo mal para os órgãos nobres. Isso aí chama-se defesa lipídica. Então uma das soluções para emagrecer é cuidar dessa causa aí, que é o segundo tópico, desintoxicar. E aí, nisso aí se inclui o jejum intermitente, que é fundamental, ficar até às 11 horas da manhã sem comer nada. Isso aí vai fazer com que o seu corpo mais facilmente desintoxique, tomar muita água, contato com a natureza e exercícios físicos. São todas questões. E os sucos desintoxicantes, que tem substâncias da natureza que ajudam o corpo a eliminar toxinas. Isso é muito importante você fazer também. Aí você vai estar eliminando o segundo tópico, que é a causa da obesidade, a intoxicação. O terceiro tópico é o distúrbio hormonal. Essa é uma questão aí muito séria, que tem a ver com a alimentação, mas não só com a alimentação. Então, acima dos 40 anos, os hormônios todos começam a cair. Isso aí chama-se endocrinopausa. E não deveria ser assim. Existem vários motivos para isso, eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui, mas saiba o seguinte: quando a testosterona baixa, o estrogênio baixa na mulher, a testosterona baixa no homem, a testosterona é importante para o homem e o estrogênio para a mulher, quando eles baixam na pessoa, tá? A partir dos 40 anos de idade, ela começa a engordar mais. Por quê? Testosterona baixa faz você engordar, porque aumenta a insulina. O mesmo é para o estrogênio baixo. Ora, quando você vai observar na história, aqueles homens que eram castrados, os eunucos, eles engordavam, exatamente porque o nível de testosterona dele caía. Testosterona baixa é sinônimo de obesidade.
principalmente a obesidade abdominal no homem. Não é? Essa é uma questão muito séria. Para você poder realmente consertar a causa básica da obesidade, no homem é consertar a questão da testosterona. Na mulher, consertar a questão do estrogênio. Se eles estiverem em níveis normais, você vai perder peso. Porque você vai tirar uma das causas muito importante, um dos tópicos, o terceiro tópico que eu estou discutindo aqui. Como é que você faz para aumentar a testosterona no homem? Tem vários métodos. Tem fitoterapia para isso. Você tem a administração dos hormônios bioidênticos, como o DEA, por exemplo. Alimentação funcional para aumentar a testosterona naturalmente. E se nada disso der resultado, você pode fazer a testosterona bioidêntica. Essa que tem em farmácia não serve, viu, gente? Tem que ser a bioidêntica, natural, igualzinha, com a molécula igual ao que o teu testículo fabrica. Aí você vai ter realmente uma testosterona de qualidade, que é feita na pele, inclusive, e aí você vai aumentando o nível de testosterona para os níveis normais, você vai emagrecer muito mais fácil. Além de que você vai também ter a proteção cardiovascular, vai evitar infartos, AVCs, vai ter outras, vai ter uma mente melhor, vai funcionar melhor como um todo. Isso é válido também para a mulher que está na menopausa, que quando começa a cair os hormônios dela, ela começa a engordar. Então fazer a reposição com os hormônios bioidênticos. Isso aí é uma das soluções para esse tópico aí, que é o tópico hormonal. E tem a questão do cortisol, gente. Estresse engorda. Por quê? Porque quando você está sob estresse, eu não estou falando do estresse de um dia só, não. É quando tua vida é estressante. Quando o teu dia a dia é estressante. Quando você se estressa todos os dias. Então é um estresse acumulado. E esse estresse acumulado faz com que você aumente os níveis de um hormônio que é produzido pela glândula adrenal, que é o cortisol. Então os teus níveis de cortisol vão ficar mais altos do que o normal. Então cortisol muito alto vai fazer com que a insulina também aumente. Cortisol alto, insulina alta. E a insulina é o hormônio-chave para você engordar ou emagrecer. É a questão fundamental. Ora, testosterona baixa, aumenta a insulina. Cortisol alto, aumenta a insulina. Então, eis outra questão aí importantíssima a ser cuidada como causa fundamental da obesidade. Quando você está estressado, você engorda. Porque o cortisol aumentado, ele aumenta a insulina. E a insulina é o hormônio engordador por natureza. Insulina é o hormônio que mais engorda. É a insulina que manda o teu organismo fabricar gordura. Dá uma ordem para o fígado para ele pegar glicose e transformar em gordura. E essa gordura é empacotada e vai ser arquivada, vai ser guardada no tecido adiposo, dentro das células adiposas. E aí você engorda. Você aumenta a quantidade de gordura guardada por conta da insulina. A insulina também bloqueia a queima de gordura. Já imaginou? É o hormônio que manda guardar gordura, manda fabricar gordura e manda parar de queimar. Então, quanto maior tiver a tua insulina, mais você vai engordar. Quanto mais baixa tiver a tua insulina, mais você vai emagrecer. E os médicos geralmente não fazem a medição da insulina. Você vai ao médico, ele pede a glicose, a glicemia em jejum, aí dá 92. Ó, sua glicemia está normal, você não tem diabetes. Sim, mas não está pesquisando a insulina, tem que ver a insulina. Se a insulina do cara tiver 40, 50, 60, ele está com a glicose normal, mas ele já é um pré-diabético, porque o pâncreas está precisando trabalhar triplicado para produzir insulina para poder dar conta da glicose estar nos níveis normais. Então já é uma pré-diabetes. Vai chegar um ponto onde esse pâncreas vai entrar em colapso e a pessoa vai entrar no diabetes. Então é imprescindível que nós médicos peçamos o exame de insulina matinal em jejum, para saber como é que está a situação metabólica da pessoa. Isso é fundamental. Outro hormônio importantíssimo para a questão do emagrecimento é a tireoide. São os hormônios da tireoide, o T4 e o T3. Mais especificamente o T3 em ação, porque o T4 é o hormônio inativo, produzido na sua maior parte pela tireoide, né? Porque dos hormônios produzidos pela tireoide, 80% são T4 e 20% só são T3. E esse T4 vai ser convertido perifericamente, tá, em T3, para que possa funcionar realmente. E quando os níveis de hormônio tireoidiano estão ótimos, você emagrece mais facilmente. Quando você tem uma deficiência da ação do hormônio tireoidiano, você engorda mais facilmente. Então, a obesidade é uma questão hormonal, fundamentalmente. Então, dentro desse tópico dos hormônios, tem também a história da tireoide. Quando você está com seu cortisol muito alto, você está muito estressado todos os dias, e o cortisol está no nível basal, lá em cima, é muito cortisol no seu sangue circulando, esse cortisol bloqueia a ação do TSH, que é o hormônio que faz a tireoide funcionar.
Então, cortisol muito alto faz a tireoide ficar baixa, funcionando mal. E aí você vai pensar que está com hipotireoidismo. Tem, inclusive, muita gente que trata o hipotireoidismo e não é um problema de hipotireoidismo, é um problema de fadiga adrenal, de cortisol alto demais, e que não foi visto. Cortisol alto demais bloqueia a tireoide. E aí você fica com o hormônio tireoidiano funcionando mal, e aí, com menos hormônio tireoidiano ativo, você vai ter uma obesidade mais fácil, vai engordar mais facilmente, vai queimar menos gordura. Essa questão hormonal é uma orquestra que tem que ser cuidada, tem que ser organizada aí para que você realmente possa combater a causa da obesidade. É o terceiro tópico que a gente está vendo. O quarto tópico tem a ver com a queima de gordura. Você pode estar bem nos 3 tópicos, mas o seu corpo pode ser um organismo que queima mal gordura. Isso tem fatores também genéticos, tem fatores ambientais, tem heranças também aí que não dependem exclusivamente da alimentação. Tem gente que queima mais facilmente gordura, tem gente que queima mais dificilmente gordura. Depende das enzimas que a pessoa tem com mais evidência. E tem como você fazer alimentos funcionais que estimulam as enzimas que mandam queimar gordura e tem como você ter alimentos que estimulam enzimas que bloqueiam o armazenamento de gordura. O limão, por exemplo, ele vai conter substâncias que vão estimular enzimas que favorecem a queima de gordura dentro da mitocôndria. Então, vai ajudar na queima dos ácidos graxos, nos músculos, inclusive. Então, é importante você ver essa questão aí da queima. Dentro desse tópico da queima de gordura, você vai ter o uso de substâncias que ajudam você a queimar mais gordura e métodos que vão ajudar você a queimar mais gordura. Não só no momento em que você está fazendo ele, mas depois, principalmente. Eu estou falando dos exercícios físicos, que são remédio salutar para a obesidade. Não só por aquela ideia de que você, quando está fazendo exercício, está queimando caloria. Não é isso, não. Você, quando está fazendo exercício, você está revertendo todas essas causas que eu estou falando aqui. Tá? Todas elas, inclusive a insulina. Portanto, gente, não queira perder peso para ser mais saudável. Fique primeiro, em primeiro lugar, mais saudável para poder perder peso. Esse é o caminho certo. Vou repetir para você. Muita gente pensa, eu vou perder peso para ter mais saúde, eu vou fazer uma dieta restritiva. Isso não funciona. Dietas de restrição calórica não funcionam, só faz você engordar mais e muito mais. É péssimo isso aí. É a reeducação alimentar que funciona. Dietas restritivas só fazem você ganhar peso depois. Principalmente se essas outras causas que eu falei aqui anteriormente, você continuar fazendo todas elas. Você faz uma dieta restritiva, perde 15 quilos, depois volta a comer açúcar feito um louco. Não adianta, vai recuperar tudo de volta e rápido. Isso não funciona, isso é fracasso. Esse é o motivo do fracasso dos regimes de emagrecimento. O fracasso das dietas restritivas. Então, gente, fazer dieta engorda. Agora, fazer reeducação alimentar, não. A gente tem que atacar o problema da obesidade em cima desses 4 tópicos que eu estou vendo aqui, entendeu? Esses 4 tópicos são fundamentais. E a gente tem que focar tudo isso em cima de um hormônio principal, que é a insulina. Quando você baixa a insulina, você começa a emagrecer de verdade, com saúde. Porque essa baixa da insulina vai ser exatamente um sinal de que tua saúde está de volta. Você está se curando dessa doença metabólica. A insulina está alta porque você está doente. E também é uma consequência. E essa insulina alta faz você engordar. Quando você começa a ficar saudável de novo, a insulina vai baixar e todo o resto vai se reorganizar, porque a insulina mais baixa está indicando que o seu corpo está se curando da doença chamada obesidade. Mas se curando de verdade. Então, como é que você vai baixar a insulina? Em primeiro lugar, dieta sem amido. Tirar os amidos de fácil assimilação e ficar com muita restrição com os amidos cheios de casca, integrais. Tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você evitar a junção, numa alimentação só, de muita proteína e muito açúcar junto. E é o que o pessoal faz, né? Come aquele pão branco com hambúrguer cheio de proteína, tá? E depois ainda toma um suco de laranja cheio de açúcar. Aí você quer o quê? É pico de insulina até umas horas, né, gente? Vai lá para as cucuias, como diz aqui no Nordeste. E aí, insulina altíssima manda fabricar gordura e manda guardar gordura. Essas dietas de excesso de proteína também não funcionam. Comer proteína demais. Você tira o carboidrato e come proteína demais. Saiba que
Porque a proteína em excesso também aumenta a produção de insulina. Porque o corpo precisa de insulina para colocar os aminoácidos para dentro das células também, assim como precisa para colocar a glicose para dentro da célula. Então, a insulina não serve só para colocar a glicose dentro da célula, serve também para colocar aminoácido dentro da célula. Então, se você come muita proteína, vai aumentar a tua insulina também. Então, não vai adiantar, vai engordar. Então, nada em excesso é bom. Para que você possa baixar a insulina, deixar de comer glutamato, que eu já falei aqui que é terrível, é uma toxina. Deixar de comer o glúten totalmente, radicalmente, e tirar o amido, como eu já falei anteriormente. Tirar principalmente esse amido de fácil assimilação. Fazendo isso, você vai baixar a insulina naturalmente. Outra coisa terrível que faz você ter a insulina alta é você ficar comendo de instante em instante. É você comer muito de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Essa história de comer de 3 em 3 horas só serve para fazer tua insulina ficar bem alta e tu engordar cada vez mais. Isso não funciona, gente. Pelo amor de Deus. Só vai manter tua insulina lá em cima e vai fazer o ciclo vicioso de aumento e de resistência à insulina. Então isso não é legal. Essa história de ficar comendo de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, isso aí aumenta a insulina. Então acabar com isso aí. Dar tempos prolongados de jejum durante o dia. Comer só 2 ou 3 vezes ao dia, no máximo, faz com que tua insulina baixe. E a gente já sabe, insulina baixa, emagrece. Insulina alta, engorda. Insulina é a chave para curar a obesidade. E outra coisa importantíssima é o estresse. Administrar o estresse. Yoga, meditação, dormir mais cedo, procurar se divertir também, não ficar só trabalhando, né, gente? Que ninguém é de ferro. Se divertir, curtir a vida mais, isso aí vai fazer você emagrecer, porque vai baixar a tua insulina. Lembra que quando a gente baixa o cortisol, a gente baixa a insulina. E tudo que baixa a insulina vai fazer você emagrecer. Então, como é que a gente vai fazer para a gente conseguir queimar mais gordura e a gente conseguir abordar de uma forma correta a obesidade? Eu vou mostrar no gráfico aí para vocês. É você ficar saudável primeiro. E para isso você precisa, em primeiro lugar, baixar sua insulina. Como eu já falei aqui para vocês, tem várias formas de você baixar a insulina. Aumentar os hormônios sexuais. Cuide disso. Procure saber quanto está a tua testosterona. Se você é mulher, quanto está o seu estrogênio. Se você for homem, quanto está a sua testosterona. Se eles estiverem baixos, fazer a reposição com hormônio bioidêntico ou usar, antes de fazer a reposição, tentar com os fitoterápicos e alimentação funcional. Tá? Mas levantar os níveis desses hormônios, isso aí é fundamental para baixar a insulina, para poder emagrecer. Baixar o cortisol, isso é feito com a administração do estresse. Aí é preciso psicologia, psicoterapia, yoga, meditação, essências florais do Nordeste. São métodos com os quais você pode curar essa ansiedade em excesso, esse estresse. E outra coisa importante é você optimizar a sua tireoide. Ficar em dia com o selênio, que é o mineral da tireoide, e também observar como está o teu T3 e T4 e ver como é que está a tua tireoide, se ela está funcionando bem. Isso é fundamental. Existem alimentos funcionais para ajudar a tireoide, tá? Isso eu vou fazer um vídeo depois sobre isso aí. Isso é uma coisa muito importante para se abordar nessa questão. Então vamos falar de 8 passos que vão ajudar você a sanar essas causas básicas da obesidade. Passo número 1. Ficar em dia com as vitaminas e minerais, isso é muito importante. Quando você fica em dia com as vitaminas todas, vitamina C, vitamina do complexo B, a vitamina D, o minoxidil, a colina, a vitamina A vitamina E, a vitamina K2, com todas as vitaminas em conjunto e os minerais, vai ser mais fácil você conseguir perder peso. Você vai estar curando o teu organismo, vai estar curando o teu metabolismo, vai estar aumentando a quantidade dos hormônios que você precisa para poder você conseguir consertar todo o processo. Então, isso é fundamental, é o passo número 1. Passo número 2, exercícios físicos e musculação. Gente, o exercício físico é o remédio salutar para a obesidade. Aí você pode estar pensando, mas isso é lógico, todo mundo sabe. Não, o pessoal pensa que é porque está ali queimando caloria, está queimando gordura. Não, não é isso não. O exercício físico feito de forma moderada, junto com a musculação, faz com que você forme músculo. Formando músculo, você aumenta o metabolismo. Aumentando o metabolismo, você começa a consertar toda a questão metabólica e começa a queimar mais gordura. Não é só porque está fazendo o exercício. O exercício físico, bem feito, você carrega ele dentro de você durante o dia todo, fazendo um bem danado dentro de você. Quando o músculo é estimulado todos os dias e você faz um exercício físico diário, o músculo produz um hormônio chamado irisina. E esse hormônio vai atuar diminuindo a resistência à insulina, baixando o nível de insulina. Olha aí o segredo. Vai baixar o nível de insulina. Baixando o nível de insulina, você começa a engordar menos. Então, vai consertar. O exercício físico vai consertar o teu metabolismo. Tem outra coisa que ele faz também. Na mulher, ele aumenta o estrogênio.
No homem, ele aumenta a testosterona. Se o exercício físico, principalmente a musculação, aumentam a testosterona no homem, testosterona alta, insulina baixa. Olha aí, mais uma chave aí. Tudo que baixa a insulina, emagrece você. Então, o exercício físico não emagrece você apenas porque naquela hora ali você está queimando a caloria que você comeu. Não é não. É porque ele vai consertar o metabolismo. Exercícios físicos e musculação são remédio salutar para o teu metabolismo, que vão reverter as causas básicas da obesidade. Esse é o ponto número 2, é o passo número 2 para você conseguir tratar realmente tua obesidade. Passo número 3 é você cuidar da testosterona e do estrogênio. Como eu já falei aqui, eu vou resumir agora. Você vai usar o Tribulus terrestre junto com o DEA em gel, tá? Para tentar aumentar essa testosterona. Se não conseguir, que muitas vezes consegue, já é suficiente, você vai partir para os hormônios bioidênticos, vai fazer a testosterona bioidêntica. Na mulher, a mesma coisa, tá? Então, com o aumento dos hormônios sexuais, você vai baixar a insulina e, com isso, emagrecer. Outra coisa importante é você cuidar da adrenal, cuidar da fadiga adrenal, para diminuir o cortisol. Quando você diminui o cortisol, você diminui a insulina. Observem que a chave da questão é sempre a insulina. Quando você baixa ela, você está consertando o metabolismo e está emagrecendo. Existem muitos fitoterápicos para ajudar a adrenal a funcionar melhor. Dentre eles, a rhodiola rósea, eu já fiz um vídeo sobre ela, e a ashwagandha também vão ajudar na adrenal. Existe todo um protocolo para a fadiga adrenal que vai ajudar a melhorar essa glândula, vai fazer com que você também perca peso mais fácil. Quando você conserta a adrenal, a tireoide funciona melhor, e aí vai fazer com que você emagreça mais fácil. Vocês percebem que é toda uma engrenagem que se move aí em favor da cura. O quinto passo é cuidar da tireoide. A tireoide é muito importante, você deve estar em dia com selênio, está fazendo uso do selênio, do suplemento todos os dias, deve estar fazendo o Lugol, se puder fazer o Lugol, tem que ver se você não tem uma doença autoimune, porque se tiver não pode fazer, tá? E é uma dose muito mais baixa do que o pessoal preconiza por aí, não é Lugol a 5%, é a 2% e numa dose muito mais baixa, e só de segunda a sexta uma gota, tá? E não se deve fazer todo mundo. Antes você tem que checar se a pessoa tem o anti-TPO e a antitireoglobulina normais. Então as pessoas que possuem tireoidite Hashimoto ou doença autoimune da tireoide não podem fazer uso de Lugol, de forma alguma, tá? Fique registrado isso aqui. Então cuidar da tireoide, fazer uma alimentação boa para a tireoide, alimentos funcionais para a tireoide, para que ela possa funcionar melhor. E você, estando em dia com as vitaminas e minerais, o T4 vai também se transformar mais facilmente em T3 e você desintoxicado também vai fazer com que a tireoide funcione melhor. E tudo isso vai fazer com que o metabolismo melhore e você queime mais gordura facilmente. Então cuidar da tireoide é outro passo importante, é o quinto passo. O sexto passo é a desintoxicação. Exercícios físicos ajudam na desintoxicação, tomar muita água, contato com a natureza e comer alimentos desintoxicantes e sucos desintoxicantes, para ajudar o teu corpo a se livrar mais facilmente das toxinas. E com isso você vai engordar menos por conta da defesa lipídica que eu expliquei aqui no vídeo de hoje, tá? Vai ter menos necessidade do corpo guardar toxina no tecido adiposo. O sétimo passo é uma dieta com restrição muito grande para os amidos e com pouco carboidrato. Não é sem carboidratos, não existe. Essa paranoia de dieta low carb, sem nenhum carboidrato, não é legal, tá? Então, uma dieta com baixo carboidrato, como os carboidratos com fibras, tá? Em quantidades moderadas, sem excessos, esse é o ideal. É a dieta cruda e cozida, isolada, que eu já falei aqui para vocês. Comer muita fruta, muita verdura, tá? Alimentos cozidos também, os grãos, como grão de bico, lentilha, ervilha, tá? A quinoa, tá? O feijão moyashi, o feijão azuki, tá? Comer os grãos bons, fazer o preparo dos grãos também, bem feito, para evitar os antinutrientes. E também fazer o preparo dos grãos bem feito para evitar os antinutrientes. E com a dieta, tirando os amidos de fácil absorção, você vai aí já dar uma queda muito grande da insulina. Então, cuidar da dieta, fazer uma boa dieta de reeducação alimentar e não restritiva. Essa história de calorias não é por aí, não é o caminho, tá? Restrição de calorias não funciona. E por último, gente, o oitavo passo para você melhorar a obesidade, para você tratar realmente a causa, é o jejum intermitente. É ficar até às 11 horas da manhã sem comer, você vai se desintoxicar, o que vai favorecer a perda de peso, e também vai diminuir a insulina. Porque você, passando esse período de 16 horas sem comer, a insulina vai naturalmente baixar e o glucagon vai subir. E o glucagon tem a atividade oposta da insulina. Enquanto a insulina engorda, o glucagon emagrece. Então, quando você pratica o jejum intermitente, e passa as 16 horas sem comer, esse jejum prolongado, o que é que vai acontecer? A insulina vai baixar
e o glucagon vai subir. Insulina baixando é emagrecimento. Então você começa a consertar também o metabolismo. Então esse é o 8º passo que você precisa dar, tá? Então são 8 passos importantes para que você possa tratar a obesidade na causa, ok? Mas para a dieta, procure seu nutricionista, que ele vai te ajudar. O teu nutrólogo, o médico nutrólogo também vai ajudar você a fazer uma dieta balanceada, sem exageros e também sem restrições, ok? Um grande abraço para você. Essa era a mensagem do vídeo de hoje, desse longo vídeo, mas a obesidade é um assunto muito sério e não pode ser tratado de uma forma simplista, não é? A gente tem que ir realmente nos pontos básicos da questão. Te agradeço pela tua YouTube audiência, fico grato de coração por ter me ouvido até aqui. Peço a Deus para que possa te abençoar com muita saúde. Até o próximo vídeo.